Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o terceiro vídeo do curso de metrologia. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês três definições importantíssimas para este curso. São elas: força, torque e pressão. A ideia não é que vocês dominem todas as propriedades e particularidades físicas de cada uma dessas definições, e sim que vocês conheçam e saibam de onde vêm as unidades de medida com as quais vocês vão trabalhar. Afinal, sem uma boa base, o aprendizado fica prejudicado. Vamos começar pela força. Nosso queridíssimo amigo Isaac Newton, dentre diversas coisas, criou três leis, as famosas primeira, segunda e terceira leis de Newton. Ignorando momentaneamente a primeira e a terceira lei, vamos à segunda, que define o que é força. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Segundo esta lei, a força resultante sobre um corpo é igual à massa deste corpo vezes a aceleração a qual este corpo está sendo submetido. Aqui nós podemos começar a aplicar as unidades de medida, vistas na aula anterior. A unidade de medida de massa é o quilograma. Já a unidade de medida de aceleração é metro por segundo ao quadrado, uma composição das unidades metro e segundo. Deixando as unidades de medida à vista e fazendo essa conta, nós vemos que a unidade de medida de força Newton é igual a quilograma-metro por segundo ao quadrado. De forma simples, 1 Newton é a força necessária para acelerar um corpo cuja massa é de 1 kg a 1 metro por segundo ao quadrado. Curiosidade: quando você pergunta o peso de alguém e essa pessoa responde tantos quilos, há um pequeno erro teórico. O peso de uma pessoa fisicamente se refere à força-peso, que é obtida se utilizando a segunda lei de Newton. No caso, multiplica-se a massa de uma pessoa em quilos pela aceleração da gravidade do planeta ou do corpo celeste onde ela está, em metros por segundo ao quadrado. Na Terra, a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, sendo comumente considerada como 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar as contas. Assim, uma pessoa de 70 quilos pesa, na Terra, 700 newtons. Já na Lua, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, essa mesma pessoa de 70 quilos na Lua pesa 112 newtons. Percebam que a massa da pessoa permanece constante independentemente do local onde ela está. O que muda em função da aceleração da gravidade do local é o peso dessa pessoa. O correto então seria perguntar: qual é a sua massa? Estranho, né? Outra unidade de medida de força muito comum é o quilograma-força. Vale saber que 1 quilograma-força equivale a 9,8 newtons, ou, para facilitar as contas, aproximadamente 10 newtons. É por isso que muitas pessoas fazem uma conversão rápida de newtons para quilogramas-força, simplesmente dividindo a força em newtons por 10. 100 newtons equivale a aproximadamente 10 kg-força. 75 newtons equivale a aproximadamente 7,5 kg-força, e assim por diante. Enfim, a partir de agora, quando alguém te perguntar quanto você pesa, responda em newtons ou em kg-força. Se a pessoa estranhar, fale para ela fazer o curso de metrologia da MTE Thomson para entender o porquê. Agora vamos ao torque. Sempre que você exerce uma força com o objetivo de rotacionar um objeto, um parafuso, uma porca, etc., o torque surge. O torque depende da força que você está aplicando, bem como da distância que há entre o ponto de aplicação desta força e o centro de rotação do movimento. Por isso, torque é igual a força vezes distância. A unidade de medida de força é o newton, como vimos ainda há pouco, e a unidade de medida de comprimento é o metro. Assim, deixando as unidades de medida à vista e fazendo a conta, nós vemos que a unidade de medida de torque é o newton-metro. Outra unidade de medida de torque muito comum é o quilograma-força-metro. Exatamente como ocorre no caso da força, muitas pessoas convertem rapidamente torques de newtons-metro para quilogramas-força-metro, simplesmente dividindo o torque em newtons-metro por 10. 120 newtons-metro equivale a aproximadamente 12 kg-força-metro. 50 newtons-metro equivale a aproximadamente 5 kg-força-metro, e assim por diante. Você com certeza já ouviu falar que quanto maior for o braço de alavanca, menor é o esforço ou mais fácil é para girar um objeto. Tal fato é facilmente demonstrado quando se tenta soltar, por exemplo, um parafuso de roda.
Vamos supor que para soltar um determinado parafuso de roda, você precise gerar um torque de 100 Nm ou 10 kg força-metro. Se você tiver em mãos uma chave com um braço de alavanca de 20 centímetros, o equivalente a 0,2 metro, nós podemos calcular a força que teoricamente você precisa fazer para soltar esse parafuso. Torque é igual a força vezes distância. O torque é igual a 100 Nm. A força é o que queremos descobrir e a distância é igual a 0,2 metro. Fazendo essa conta, nós descobrimos que você precisará fazer uma força de 500 newtons para soltar esse parafuso. Para você ter uma ideia, 500 newtons, aproximadamente 50 kg força, é a força que uma pessoa de 50 kg faz ao subir na ponta dessa chave com ela na horizontal. Agora vamos pegar uma chave com um braço de alavanca maior, de 50 centímetros, o equivalente a 0,5 metro. O torque é igual a 100 Nm. A força é o que queremos descobrir e a distância é igual a 0,5 metro. Fazendo essa conta, nós descobrimos que você precisará fazer uma força de 200 newtons, aproximadamente 20 kg força. Perceberam a diferença? No caso do nosso exemplo, com uma chave apenas 30 centímetros maior, você vai precisar fazer 60% menos força. A alavanca é um negócio genial, não é? Por isso, em vez de se matar para soltar um parafuso de roda, muitas vezes até pulando em cima da chave, use a física ao seu favor. Use uma alavanca. Pressão. Sempre que você aplica ou exerce uma força sobre uma determinada área, surge uma pressão. A pressão é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à área. Em outras palavras, quanto maior a força aplicada, maior a pressão, e quanto maior a área, menor a pressão. Por isso, pressão é igual a força dividida por área. A unidade de medida de força é o newton, e a unidade de medida de área é o metro quadrado. Assim, deixando as unidades de medida à vista e fazendo a conta, nós vemos que a unidade de medida de pressão é o newton por metro quadrado. Lembram da unidade de medida de pressão Pascal do segundo vídeo? Então, 1 newton por metro quadrado é igual a 1 pascal. O exemplo prático universal para mostrar o que é pressão é apertar com o polegar as duas extremidades de um lápis, aplicando a mesma força. Quando você aperta a parte de trás do lápis, a força aplicada é distribuída por uma área grande e, portanto, a pressão que se apresenta como dor no dedo é suportável. Por outro lado, quando você aperta a ponta do lápis, a força aplicada é distribuída por uma área muito menor e, portanto, a pressão que se apresenta como dor no dedo é razoável. Entenderam como funciona a pressão? Bem, apresentadas as unidades de medida e as definições de força, torque e pressão, nós podemos partir com tranquilidade para o próximo vídeo, sobre matemática. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Até!